Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Este é o versículo 1 do Salmo 46, cujo tema foi cantado em nosso hino inicial. Castelo forte é o nosso Deus. E hoje o culto vai tratar desse refúgio e fortaleza. São os braços amados e cordiais do Pai Celestial que se abrem para receber os seus filhos, apesar de serem pecadores. Sob o tema "Vou voltar para a casa do meu Pai", queremos nos envolver com a riqueza dos ensinamentos desta história tão especial da Bíblia, cujo Pai amoroso trata com absoluta bondade os seus 2 filhos. Que este culto toque o seu coração com a luz gloriosa do Espírito Santo, na comunhão do Santo Pai e na graça do Senhor Jesus Cristo, Salvador eterno. Amém. O filho perdido que se distancia do pai e do seu lar, chega em certo momento que ele ensaia uma volta, um retorno, e também ensaia aquilo que ele vai dizer ao seu pai. E uma das frases que ele memoriza e toma para si é dizer: "Pai, pequei contra ti e contra o céu". E é com este propósito e com esta fala, com esse diálogo que nós sempre de novo precisamos retornar ao nosso Pai amoroso e lhe pedir perdão. E é o que nós vamos fazer agora, mediante a oração, para a qual convidamos todos vocês a participar. Oremos. Deus Pai eterno e misericordioso, nós te agradecemos pelo amor profundo e incomparável que tens pelos teus filhos. O amor humano é apenas uma sombra do que tu fazes por nós. Nós somos inconstantes no amor. Muitas vezes nos excedemos no desamor e trazemos a tua ira sobre nós. Mas o teu amor é eterno, não sujeito a condições e pré-requisitos e nem motivado por emoções ou pela razão. O teu amor reflete
o teu próprio coração, pois tu és amor. Em Jesus Cristo nos revelas o quanto isto foi difícil, mas também efetivo em nosso favor. Ele, Jesus, assumiu nossas fraquezas e pagou pelos nossos pecados. Louvamos o teu nome por isso. Queremos nos tornes pessoas que sabem perdoar e que saibam olhar para o irmão como alguém que tu também amas. Que possamos incluir na nossa lista de amor até mesmo os que são nossos inimigos. Queremos ser protagonistas no testemunho do teu amor e na convivência harmoniosa com todos. Recebe nossos lamentos, coroa de bênçãos o trabalho de nossas mãos e lava nossos corações no sangue precioso de Jesus Cristo. Oramos por tua clemência e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel. Ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor. A minha culpa ali Jesus pagou. A leitura pós-confissão nós encontramos em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17 e capítulo 3, de 1 a 3. Não se deve amar o mundo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Só rebanho, só pastor, uma só fé no só Salvador.
Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou.
e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vou voltar para a casa do meu pai. Esse é o tema. O cristão se alegra com as misteriosas e, ao mesmo tempo, bonitas formas e maneiras de Deus ser Deus. A alegria muitas vezes pode ser maior com aqueles que nunca tiveram uma vida religiosa ou que participaram firmemente ou fielmente de uma igreja do que a daqueles que sempre viveram dentro da igreja. A grande figura desse texto bíblico que nós vimos projetado na vossa tela não está nos dois filhos, mas está no pai deles. Embora muitas vezes o enfoque está naquele filho que se perdeu, e inclusive os textos de nossas Bíblias o chamam assim, o filho perdido, o filho pródigo. Mas o pai é a figura central. E esta palavra pai aqui deve ser escrita com letra maiúscula. Isso nos leva a pensar em Deus e sua centralidade em nossa vida. A partir de Deus é que temos uma vida com sentido e acolhimento digno de filhos. Aquele jovem ainda não sabia o que o seu pai valia e qual era o caráter paterno dele. E por isso ele não tem medo de abandoná-lo.
Ninguém de nós esquece o Senhor Deus, o Pai. Mas quem não o conhece ou entende, facilmente abandona a sua misericórdia, a sua casa e o seu amor. O homem que abandona a Deus não tem noção do que está fazendo e do que esta perda representa para ele. Este jovem reflete a vontade rebelde de todos os homens, que em algum momento querem seguir a vida sozinhos. Ao dizer a palavra Pai, lá no início do texto, ele é hipócrita. Ele se faz de bonzinho. Porém, pensa que é grande e adulto o suficiente para uma vida a sós. Ele quer os bens. Esse é o ponto. Ele quer os bens e não a bênção do Pai. Assim também o filho mais velho, que fica em casa, pensa assim. E ele diz lá no final do texto: nunca me deste um cabrito. O homem é sagaz tanto quanto o próprio Satanás e sempre quer alguma vantagem para si mesmo. Esta parábola, esta história, mexe com muitas pessoas. Muitos, inclusive, são levados às lágrimas. Pródigos existem aos milhares por aí. O texto mostra que para estar pronto, apto e de bem com a vida, o ser humano precisa ter bens, dinheiro e fama. Sempre foi assim. Mas fora dos redutos do Pai Celestial, a vida é muito diferente, mesmo com todos esses recursos. Ele era um estranho enquanto estava fora da casa do Pai. No fim, ninguém lhe deu comida, nem mesmo a comida de porcos. O ser humano é a criatura por excelência de Deus. Mas se vai depender de seres humanos, provavelmente vai terminar em porcos ou nos porcos. Nada substitui o Pai. Aqueles cidadãos que eram seus amigos lá distantes, eram apenas como figurantes na vida daquele jovem. E sumiram todos à medida que o seu dinheiro ia se acabando. Vou voltar para a casa do meu pai. Pessoalmente, eu enxergo nisso um voto muito sério. Eu vou voltar. A troco de quê? Por causa do amor do Pai. E o amor do Pai é sempre maior do que o merecimento. A vista do Pai, os olhos do Pai, têm um alcance muito mais longo do que o do próprio Filho. Ele enxerga o Filho e não o empregado. E não é apenas o Pai que se alegra, mas todos irão festejar, segundo o texto. Todos. Isso significa toda a igreja. Sempre que uma pessoa retorna à igreja, não deveríamos estar aqui dentro, sentado nos bancos, mas deveríamos esperá-lo à entrada da porta, aplaudi-lo e abraçá-lo. Se você ficar longe de Deus, da igreja, e conservar os seus familiares longe de tudo, é um grande desperdício. O jovem caiu em si, diz o texto. E, portanto, ele estava fora de si. Os homens acham que podem ser felizes longe de Deus. Creem que sabem mais sobre o segredo da felicidade do que o Deus que os criou. Cristo sabe também que, enquanto temos outros prazeres, não nos importamos com Ele. Ele sabe também que se vamos a Ele agora, hoje, é porque já não temos mais nada. Nós temos até um hino no inário que diz: nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Nu me venho em ti vestir,
só a graça te pedir. Este é o filho arrependido. E o pai não o rejeita. E esse filho descobre que este pai, este homem, recebe pecadores. Quando eles vêm, sem perguntar o que foi que os trouxe. Aquele jovem nunca tinha um objetivo tão bom quanto o de voltar para a casa do pai. Ele viu muita coisa bonita, diferente e estranha. E era um estranho. Ninguém o convidou para ser cidadão. Ele era apenas mais um, mas de uma classe baixa ao extremo. Somente o pai dele lhe daria novamente um abraço, um anel, uma roupa, uma casa, uma festa, um irmão, a dignidade, a filiação. Ele é surrado pela vida difícil, é enganado, é desviado. Ele é mantido fora da igreja. Seus domingos são profanados e vazios. Sua Bíblia lhe foi tirada ou deixada de lado. Enquanto livros ruins e seculares eram colocados em cima da sua mesa e ele os devorava avidamente. Tudo o que em sua mente havia esquecido com a farra, os amigos, a boa vida, agora volta a aflorar. Quando ele diz, lá na casa do Pai. Ali ele vê nitidamente imagens que ele não esqueceu e que não se apagaram da memória dele. Aquelas festas e a vida boa se apagaram tão rapidamente que somente a lembrança das coisas boas da casa do Pai eram imagens que da memória dele não fugiram. Cristo me encontrou nesse mundo.
Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não foi o jovem que se trouxe a si mesmo. Não foi ele que se achou, mas o pai o achou, já antes de ele ir embora. O amor do pai estava nele e foi junto com ele. E Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Esse é o desenho da graça de Deus e que nem o tempo e nem o mundo conseguem apagar. É sumamente importante o que o pai diz ao filho mais velho que ficou com ele. A linguagem que ele usa. Ele reviveu ou foi revivido e ele foi achado. Foi achado. A vida separada do pai é de uma amarga fome. A alma precisa de comida, assim como o nosso corpo. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo que nós chamamos de o capítulo dos perdidos, da ovelha, da moeda e do filho. Em porcentagens, podemos resumir isso dessa forma. Das 100 ovelhas, 1% se perdeu, uma delas. E o pastor foi buscar aquela ovelha. Das moedas, 10% delas, ou seja, uma de 10, foi perdida e a mulher fez todo o empenho para encontrá-la. E aqui nós temos a perda de um dos filhos, 50%. Mas eu diria é 100%. Porque os dois estavam perdidos. E aqui, nessa última história, ninguém sai para procurar. Portanto, o que vale é o amor do Pai. E se nós conhecemos o Pai do céu, certamente iremos saber o caminho da volta. Mas não antes de chegarmos aos porcos. Nós amamos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem. Diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. A falta de comida fez do jovem alguém com saudade. O maior e mais forte clamor terreno que pode existir é a falta de pão. E quando ele resolve ir para casa, ele está nos convidando a todos nós, a sempre de novo voltar para casa. Qual é o discurso do filho? Pai, eu pequei contra ti. Sempre que um homem se arrepende, ele vai perguntar, o que é que eu tenho que fazer? E esse não é o caso do filho mais velho. O que Deus vai fazer? Isso já está garantido e desenhado. E sempre que eu repito uma e mais uma vez uma prática religiosa, como por exemplo, ir ao culto, ler a Bíblia, sem que isto me proporcione modificações contundentes, estou sendo o filho mais velho que se julga no direito de ser honrado. Interessante que este filho mais velho recebe no texto original a designação não de mais velho, mas de presbítero. Ele era o ancião dos irmãos. E ele se refere ao irmão perdido como teu filho e nunca como meu irmão. Isso alguém que é presbítero não faz. E o pai o corrige no linguajar e diz, este teu irmão estava perdido. É importante ter o Pai Celestial. Sem ele as coisas se complicam, para ambos os lados. Por ser pai, diz o texto, ele reparte a vida. Esta é a palavra no original. Ali diz, ele repartiu a bios, e dali vem biologia e outros tantos termos. O filho pede
a vida. E o Pai reparte a vida. Ele literalmente dilacera a vida daquilo que ele ganhou ao longo da vida e reparte. E aquele pai, essa figura paterna que Jesus relata aqui, era até estranha aos ouvintes de Jesus. O pai clássico do Oriente Médio jamais corria ao encontro do filho. Ele ficava sentado contemplando a sua riqueza. E este pai se doa aos filhos, ao que fica e ao que se vai. E o que o pai queria é que o mais velho estivesse na porta para dar o mesmo abraço do pai ao irmão que voltou. Muitas vezes, alguém que volta para a igreja ouve já na porta dela a seguinte expressão: "Ah, quem é vivo sempre aparece." São os extremos. E provavelmente nós flutuamos entre eles. Mas quem sou eu para dizer isso? Na minha conta e na sua, pesam também o gasto de Deus conosco. Ele repartiu a vida do seu Filho. Nós temos que cuidar com o nosso moralismo religioso. Se as igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos, bem mais do que gostaríamos de admitir. Nós não podemos usar a Deus e fazê-lo comer na palma de nossa mão, mas nos entregar com o pedido e o discurso que aquele jovem ensaiou: "Pequei contra ti. Aceita-me de volta à tua casa." E sabem o que Deus vai fazer? Uma grande festa, uma grande celebração. E nós também podemos nos alegrar quando irmãos voltam. Mas eles não vão voltar antes de terem encontrado os porcos. E quando nós nos alegramos com irmãos que voltam, nós podemos fazer aquilo que os anjos de Deus também fazem, quando eles se alegram, quando um pecador se arrepende. Que Deus nos ajude. Amém. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu quero estar, ó bendito Salvador. Mais perto, perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor. E alegre já me declaro teu, pra servir-te a ti, Senhor. Mais perto, perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e reverente fé com meu Salvador falar. Mais perto,
Ao Deus que nos acolhe, nos recebe, festeja, a esse Deus também queremos levar nossos pensamentos, nossas súplicas e nossas gratidões. Portanto, oremos. Ó Deus e Pai amado, oramos agradecidos por Teu amor. Revelas isto em Cristo Jesus, o Teu único Filho, que enviaste a nós para nos redimir da perdição eterna e das mazelas que o mundo nos oferece sem nenhuma segurança. Somos perdidos e condenados a viver distantes de Ti por causa do pecado e tendência na prática do mal. Jesus veio de braços abertos para nos acolher e nos dar nova vida. Obrigado por ser isto uma verdade eterna. Obrigado por ser isto uma verdade eterna, espelhada e ensinada na história que estudamos no dia de hoje. Nós também nos espelhamos no filho mais velho, que se julgava todo certinho e que não tinha nenhum pecado e nem precisava voltar seu coração para o seu irmão que voltou. São atitudes que igualmente nos condenam e mostram nosso farisaísmo, que precisa ser corrigido e tratado. Rogamos perdão por procedermos assim. Igualmente agradecemos pelos irmãos que temos, com os quais convivemos e mantemos contatos, os de longe, os de perto e mesmo aqueles com quem não conseguimos estabelecer laços amorosos. Perdoa a todos aqueles irmãos que vivem em desunião e litígios por razões justas ou injustas. Que possam copiar de Ti, ó Pai, a fórmula do amor e do perdão. Nada há mais bonito do que celebrar a volta de alguém perdido. Não é somente missão de anjos festejar a volta de pecadores, mas nós também podemos e devemos fazê-lo. Queiras nos dar espírito compreensivo e amoroso para tal. Oramos por todos os pródigos pelo mundo afora. Os que se perderam nas crenças levianas se prostituíram com os prazeres momentâneos. Oramos por todos os que se alimentam das alfarrobas e migalhas por causa de sua rebeldia e descrença. Que todos possam se lembrar de Tua casa e do trato que dispensas a todos os que humildemente retornam à Tua casa e aos Teus braços. Não permitas que nós percamos a nossa fé e esbanjemos as dádivas que amorosamente nos dás e coroas todos os dias em nossa vida o trabalho de nossas mãos. Pai amado, deixa-nos estar contigo sempre. Abençoa esta nova semana. Que o mundo se volte para Ti e sempre de novo experimente das delícias da Tua graça bendita. Oramos pelos doentes e por todos aqueles que se envolvem com a causa da pandemia. Igualmente, nomeamos aqui a gratidão pela bênção que Tu concedeste a Ineke e Freik Cole ao longo de 50 anos de matrimônio que eles completaram no dia 23 de julho. Que a Tua paz repouse sobre eles e que sigam sendo exemplos vivos de filhos perdoados e de filhos que se dedicam à obra e ao Teu reino. Cuida deles e cuida de todas as famílias. Guarda-nos em Teu santo nome. Abençoa-nos nesta nova semana com Tua presença e com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.
Nós nos sentimos muito gratos a todos vocês que nos assistiram e também desejamos que o culto tenha sido uma grande bênção para a reflexão e também para a mudança de nossas vidas e de nossas atitudes. Nós nos alegramos pela presença de Deus em nossas vidas e por Ele sempre nos recepcionar como filhos perdidos e nos conceder a grata honra de podermos estar na Sua presença, na Sua casa. Agora nós nos despedimos e queremos fazê-lo com a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz.